Olá, gente, boa noite, boa noite, boa noite, meu pessoal de Volta Redonda, do Sul Fluminense. Tem gente de Itatiaia, tem gente de Belfor Roxo, lá da nossa Baixada, tem gente ao redor do mundo todo. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada porque você compartilha esse canal com seus amigos e você é aqui abençoado e você também me abençoa muito quando você compartilha a palavra de Deus, tá? Tá sendo um momento muito bom que Deus tem permitido a gente estar aqui nesse canal todos os dias, menos domingo, mas de segunda a sábado, aqui todos os dias, às 21 horas, orando pelos pedidos e também fazendo reflexões em cima da palavra de Deus e também cantando às vezes, não é? Então, assim, que Deus invada aí na sua casa, que você deixe a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso invadir a sua casa, que você abra bem a sua porta para que Deus venha na sua vida, na sua família e faça grandes e maravilhosas transformações. E eu sei que é diante da exposição da palavra de Deus que a nossa fé é acrescentada, é aumentada, produz em nós fé quando a gente estuda a palavra de Deus. Então estamos aqui todos os dias para expor, para refletirmos, para meditarmos em cima da palavra de Deus. E eu quero te pedir uma coisa: se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joinha, tá? Porque isso faz com que esse vídeo seja procurado por outras pessoas. Então, se você tem sido abençoado, faça esse favor para nós, tá? Em nome de Jesus. Então vamos lá, gente. Nós estamos estudando o livro de Romanos. Estamos no 5º capítulo do livro de Romanos e até aqui é muito conceito, é muita coisa boa que o apóstolo Paulo nos apresenta a uma igreja que estava ali numa cidade muito promíscua, muito devassa, mas existia uma igreja ali e existia nessa igreja muitos judeus que tinham práticas ainda testamentárias, né? Mas Jesus já veio, já tinha dado então início à nova aliança, então algumas práticas não são mais cabíveis depois que Jesus Cristo fez e cumpriu a sua missão. Pois bem, e aí a gente chegou aqui nesse livro de Romanos, que foi até uma sugestão da Madalena, que aí nos acompanha. E o que acontece? Nesse livro de Romanos está a base da nossa doutrina. Está aqui profundidades da doutrina bíblica, daquilo que você vive, daquilo que a sua igreja pratica, tá aqui, ó, no livro de Romanos, tá? E esses capítulos têm conteúdos assim profundíssimos. Claro que a gente não vai chegar aqui e observar tudo que fala, mas alguns pontos é muito importante a gente tomar nota, a gente sublinhar na nossa palavra aí na Bíblia, sublinhar para pesquisar um pouco mais sobre esses assuntos hiper interessantes, porque como eu falei ontem, existem crentes em Cristo Jesus, frequentadores de igreja, que têm dúvida se vão para o céu. E isso é inconcebível, né? Nós precisamos ter uma certeza. Aquele que não tem certeza da sua salvação, ele precisa estudar um pouco mais a palavra. Ele precisa se inteirar um pouco mais, conhecer o seu Deus, tá? Então, em nome de Jesus, que esses estudos sirvam para tirar algumas dúvidas do seu coração, sirva para que você sinta a necessidade de estudar, de conhecer esse Deus. É conhecer aqui, ó, através das Sagradas Escrituras e também conhecer o poder de Deus e reconhecer que você precisa desse Deus. Não tem como. Gente, quem está estudando o livro de Romanos, a gente pensa assim: quem em sã consciência realmente tem a condição de ignorar esse presente de Jesus? Quem em sã consciência se afasta de Deus, sabendo que esse presente é imerecido? Gente, quando a gente estuda o livro de Romanos, parece assim, a humanidade está doida. Quando ela rejeita Deus, quando ela não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, esse povo só pode estar doido. Porque a gente tem esse conhecimento ao estudar as Sagradas Escrituras. Deus nos deu um grande e maravilhoso presente e a gente não pode abrir mão desse presente. Então vamos lá, gente, vamos embora lá. Então a gente está estudando o livro de Romanos e a gente está no capítulo 5. Então, a gente vai ler de 5, de 1 a 11, tá? Porque o capítulo também tem várias coisas que a gente vai puxar aí hoje para a gente refletir um pouquinho. Então, como tem muita coisa, a gente só vai ler os 11 primeiros versículos, ok, gente?
tá bom? Só para a gente ficar ciente aí que tem muita coisa boa aqui no livro de Romanos, mas aí numa próxima oportunidade a gente vai lá, versículo 12 em diante. Então vamos ler. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é o seguinte, sublinha ali, nós temos o quê? Paz com Deus. Paz com Deus é diferente de paz de Deus. Paz de Deus é um sentimento. Nós temos uma paz de Deus, né? Eu usufruo dela, eu tenho ela, eu sinto uma paz de Deus em momentos de tribulação. Isso é um sentimento. E um dia eu tenho paz. E porque eu sou inconstante, no outro dia eu posso não ter essa paz. Porque é um sentimento, essa paz de Deus. Agora, o texto está dizendo que aquele que é justificado, ele tem paz com Deus. É outro nível, é outra coisa. Paz com Deus não depende de circunstâncias, é um status quo, é sempre, é uma linha reta, não existe um dia eu tô com paz com Deus e amanhã eu tô em guerra com Deus e aí no outro dia eu tô com paz com Deus de novo. Não existe essa possibilidade. Aquele que é justificado, ele tem paz com Deus. Isso é, como a gente está usando bastante o WhatsApp aí, ó, é um status. E esse status não passa nunca. Aquele que é justificado, ele tem paz com Deus. E aqui é um ponto interessante, importante, porque justificação não é processo, é um ato, tá? É algo que acontece, tá? Quando que acontece? Quando eu creio em Cristo Jesus. Quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu sou justificada por Ele e eu tenho paz com Deus. Eu não tenho só a paz de Deus que me dá condições de enfrentar as tribulações, mas como eu sou ser humano, né, eu tenho esses sentimentos que oscilam, mas eu não tenho só isso, eu tenho a paz com Deus. Isso é muito importante a gente entender que você tem paz com Deus, você está livre da ira de Deus. Você que tem acompanhado esse canal, nós estudamos Apocalipse e a gente viu nos estudos das Sagradas Escrituras que Deus, muitas vezes a gente pinta Deus como aquele bonzinho, aquele que passa a mão na cabeça de todo mundo, aquele, né? Mas olha, não é que Deus seja mau, mas Deus é justo, tá? E ele tem a sua ira. Ele odeia. Se há alguma coisa que Deus odeia, é o pecado. Ele odeia o pecado, ele abomina o pecado. As Sagradas Escrituras dizem, ele abomina. Então ele não consegue conviver com o pecado. E esse pecado será julgado. E quem estiver sob o jugo do pecado, como diz aí na nossa língua, né, tá no sal. Então, mas o justificado, aquele, né, que crê em Cristo Jesus, nesse ato, nessa ação, nesse ato único, a partir daí você tem paz com Deus. Vamos continuar? Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos total acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Rapaz, esse versículo 2 tem muita coisa aqui. Por isso que eu tô te falando, é muita profundidade nas palavras do apóstolo Paulo. Então, ó, por intermédio de quem obtivemos acesso. Olha, essa questão de acesso, né? Acesso à sala do trono, a gente lembra de quem? Olha, lembra na história a Esther? A Esther, ela era esposa do rei, mas naquela época as esposas não viviam na mesma casa do rei, porque o rei não tinha só uma esposa, ele tinha muitas. E a mulher do rei, né, ela só poderia entrar na sala do rei se ele as convidasse. Mas por conta, né, de uma demanda da Esther, né, que ela ficou sabendo pelo seu parente lá, que estavam sendo armados ali, um monte de coisas para matar todos os judeus, então ela teve que fazer alguma coisa. E ela sabia que se ela entrasse na sala do rei sem ele ter chamado, ela podia morrer. Mas aí, naquele caso lá dessa Esther, ela entrou na sala
E ele, então, com o seu cetro, ele indicou que ela poderia ter acesso, porque não era qualquer um ou qualquer uma que teria acesso à sala do trono desse rei. Outra questão que a gente lembra de acesso, lembra do templo? Na época de Jesus, o templo, ele só era para judeus. Gentios não entravam. Então, todo o templo é para judeu. E dentro desse templo só tinha um lugar que só podiam entrar os homens. E ainda dentro desse templo, um lugar mais ainda reservado que só podiam entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, assim, era bem restrito o acesso. Mas por conta de Cristo Jesus, lá quando ele morreu naquele monte da caveira, e lá no outro monte, o monte de Sião estava o templo. O que aconteceu quando ele morreu? O véu do templo se rasgou, ou seja, deu livre acesso. Livre acesso à presença de Deus. Nós temos nós temos paz com Deus e livre acesso a esse Deus. Olha que bênção! Eu não tenho mais medo de entrar na sala e ser fulminado e ser mandado me matar, porque eu estou entrando na sala do trono, na sala da presença. Não existe mais isso. Por conta de Jesus Cristo, nós temos total acesso. Imagina, gente, qual é a pessoa mais importante da nossa cidade? O prefeito, vamos dizer assim. Por mais que a sua cidade seja bem pequena, o prefeito tem muitas demandas. E aí você quer uma audiência com o prefeito agora. De repente, você não vai ter condição, porque ele é um humano, ele não pode te atender pelo grau de responsabilidades que ele tem, então você tem que agendar, porque ele é uma pessoa importante, influente, atende muita gente. Agora, nosso Deus, gente, se a gente tivesse que agendar com ele, muito provavelmente a gente nunca teria acesso à presença de Deus. Mas agora, com Cristo Jesus, rasgando esse impedimento, nos dá livre acesso. Olha só, um versículo só nos leva a refletir em cima dessa importância. Eu não preciso enfrentar fila nenhuma para falar com Deus, eu tenho acesso. O Deus que criou todas as coisas, eu tenho acesso livre a Ele. O Deus que pode todas as coisas, eu posso conversar com Ele, eu posso senti-lo, eu posso ser amigo dele, inclusive eu posso ter paz com Ele. Aquele que é justificado por Cristo Jesus tem paz com Deus, tem acesso a esse Deus, tem livre acesso. Por isso que o apóstolo mesmo vai dizendo, a gente tem que entrar na sala do trono com ousadia pelo sangue do Cordeiro. Nós podemos entrar. E ainda, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Olha, desde o primeiro dia eu falei que o Romanos fala muito de graça. E aqui vamos definir graça. Nós que somos brasileiros, a gente gosta da definição de graça como aquilo que não temos como pagar. Realmente, a graça é um favor que Deus nos dá que eu não mereço, mas é muito mais que isso. No original, a palavra graça é carisma. A palavra carisma é de onde vem o carismático. E como é que é uma pessoa carismática? É aquela pessoa que tem empatia, é aquela pessoa que onde chega ela influencia as pessoas. Então, o carismático, né, que vem da palavra carisma, que é a palavra no grego para graça, é aquele que influencia pessoas. E o que significa influenciar? Vamos dividir a palavra. Influenciar. Fluência, o que é fluência? Sai do que dá no coração, sai, né, fluindo, é natural que saia, que escoe de dentro de mim. E é o que está dentro. Então flui, né, aquilo que está dentro do meu coração. Então o que é graça? Graça é influência, é sair de mim aquilo que Deus já preencheu no meu coração. Então, por isso que o apóstolo está dizendo, e a gente permanece firme nessa graça, firme nessa fluência. Eu tenho frutos, né, pela graça de Deus, eu tenho fruto do Espírito Santo, é pela graça de Deus. Por isso que as pessoas falam assim, eu saí da graça, porque você não está mais influenciando
com coisa boa que Deus colocou no seu coração. Agora você está com outras coisas. Você está influenciando pessoas com outras coisas. Mas graça é ter a influência que está dentro de mim, que Deus colocou, fluir. Lembra que a palavra do Senhor diz? Aquele que crê em Cristo Jesus, rios de águas vivas fluirão do teu interior. É isso que Deus quer de nós. Isso é graça. É um outro conceito que também compactua com a graça imerecida. Graça. E nós estamos firmes nessa graça e gloriamos-nos na esperança da glória. Ó, a pessoa tem paz com Deus, a pessoa tem acesso a esse Deus, a pessoa tem graça e fica firme na graça de Deus, ela é influenciada pelo Espírito Santo e aí saem coisas delas poderosas do Espírito e ainda a pessoa tem esperança. Por isso que o crente, ele tem esperança na glória, gente, porque ele sabe que aqui é passageiro, nós estamos nessa terra aqui, somos peregrinos, só estamos de passagem. A esperança do crente é a glória. Aqui é passageiro, mas a esperança do crente é a glória. E vamos continuar. E não somente isto, olha, quantas coisas, é só bênção que vem para cima de nós quando a gente crê em Jesus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Olha só, o que o apóstolo Paulo está dizendo não é que a gente agora é sadomasoquista, gosta de sofrer, gosta de uma aflição. Não. É que através dessa aflição, nós somos moldados. Então, nós nos gloriamos nas tribulações, porque essa tribulação vai produzir no justificado a perseverança. E sabe o que é perseverança? É ter uma consistência, uma firmeza durante a prova. Tá doendo, mas você tá adorando. Tá? Então é permanecer, a motivação, o empenho de servir a Deus em qualquer situação. A pessoa perseverante, ela se mantém ali com o Senhor, o Deus que é rochedo para ela em qualquer situação. Tá doendo, tá tirando um pedaço do seu corpo, tá, mas ela tá lá firme. Para mim, uma das palavras mais bonitas do crente é a perseverança. Ele ter assim essa estabilidade de vida. Isso é a coisa mais linda de se ver no ser humano. No salvo por Cristo Jesus. O cara que é perseverante. Tem muita luta. E olha, se a gente for ouvir as lutas das pessoas aí que são tremendamente usadas por Deus, você vai ver, é muita luta. Mas pessoas perseverantes. E você que passa por muita luta, você sabe que no meio dessa grande luta, às vezes você nem percebe o tamanho dessa luta. Por quê? Porque Deus te dá uma paz, aquela outra paz, aquele sentimento que excede todo entendimento. E você passa por aquilo ali e às vezes você passou até como um cordeirinho, nem ficou sabendo e avaliando a real dificuldade, nível, profundidade do seu problema. Só quando você passou, não é verdade? Isso já aconteceu comigo, com certeza aconteceu com você também. Isso tudo é presente de Jesus para nós. Então, a tribulação produz perseverança e a perseverança, a experiência, né? E a experiência, esperança. E olha só o que ele vai dizer da esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Essa esperança aqui não confunde, ela não mente. Por quê, gente? O que é uma esperança mentirosa? É você crer, vamos dizer assim, uma esperança. Vou comparar assim, bem chulo mesmo. Você crê que aquele jogo ali do seu time, como o outro time é muito fraco, vai ganhar de 5-0. Você crê nisso, você tem esperança nisso. Tá? E essa esperança é mentirosa, porque aí aquele que era o timinho, né, o timeco, ele virou o jogo e ele fez 3-0 em cima do seu que você achava que ia fazer 5-0. Isso assim é para comparar que você teve uma esperança, mas a esperança, aquilo que você esperou não aconteceu. Tá? Deus não é um Deus que mente. Nós temos uma esperança naquilo que vai acontecer.
O crente tem esperança naquilo que vai acontecer. Como dizem por aí, não é pegadinha do malandro. Nós temos esperança na glória. Nós temos esperança no céu. Nós temos esperança que aquele que crê em Cristo Jesus jamais morrerá. Ele é ressurreto. Ele vive com Deus. Ele nunca vai morrer. Nós temos essa esperança. E a esperança que Deus produz em nosso coração, ela não confunde. Ela é real. Ela é viva. Por mais que pareça assim, tá demorando muito para acontecer, mas ela é real, ela é verdadeira, ela é fiel, porque Deus não mente. A Bíblia diz que ele não mente, ele não engana ninguém. A esperança que ele nos dá é verdadeira e é fiel. Oi, gente, só coisas excelentes que vêm junto com Jesus Cristo para a nossa vida. E aí ele continua, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Gente, preste atenção aqui. Cristo, ele morreu por nós quando a gente era ainda pecador, quando a gente era inimigo. O versículo 6 diz que a gente era fraco, que a gente era ímpio. No versículo 8 diz que a gente era pecador. E no versículo 10 vai dizer que a gente era inimigo de Deus. De repente, por alguém bom, você até morreria. De repente, assim, o pai, né, e a mãe têm muita segurança de dizer, não, eu dou a minha vida para o meu filho. Mas você daria a sua vida para o cara que estuprou seu filho? Você daria a sua vida por um marginal, por um bandido? Muito provavelmente que não. De repente você teria motivações para dar sua vida para alguém bom, mas para alguém ruim. Mas vem Cristo. E quando eu e você éramos inimigos dele, pecadores, fracos, nós éramos ímpios. Quando a gente estava nesse estado, Cristo morreu por nós. Quando nós ainda éramos pecadores, olha só, mas Deus prova o seu amor. Gente, ele não nos amou porque a gente era cheirosinho, bonitinho, lindinho. Ele nos amou quando a gente era alguém desprezível, alguém que não dava para nada, alguém pecador, merecedor do inferno. Ele nos amou e ele morreu quando a gente era fraco, inimigo, bandido, estuprador, mentiroso. Ele morreu por nós quando a gente tinha esse estado. Gente, é inconcebível uma pessoa que crê em Cristo Jesus e não se sentir amada. Tem muitas pessoas que falam assim, porque eu sou mal amada. Que é isso, minha irmã, meu irmão? Você é muito amado de Deus. Olha só o que Deus fez por você, minha linda e meu lindo. De repente, um ser humano pode ter machucado você. De repente, até mesmo seus pais podem ter ferido muito você e você não se sente amado por eles. Mas você é amado. Você é alvo do amor de Deus. E olha, mesmo quando você é inimigo desse Deus, ele provou que te ama porque ele morreu por você quando você não era nada para ele. Tipo assim, não tinha nada que você fizesse para Deus que agradava esse Deus e ele a si mesmo mandou Jesus para morrer em seu lugar. Você é amado de Deus. Então vamos parar com isso. Aí você pode dizer assim, mas aí você tá falando que você tá casada, não sei o quê, né? A mulher é fogo, né, gente? Mas só quem conhece a história de cada um é que sabe, né? Nós precisamos nos sentir amadas por Deus. Ele nos ama de uma maneira que nenhum ser humano, nem o melhor pai do mundo, nem a melhor mãe do mundo pode amar você. Então você é muito amado. Por mais que você não se sinta, mas você é muito amado. Então precisa, em nome de Jesus, pedir a Deus para tirar isso do seu coração. Eu não sou amada, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Deus te quer. Sempre foi dos planos do Senhor ter você do lado dele. Então, em nome de Jesus, sinta o amor de Deus. Existem muitos crentes que não sentem esse amor. Meu Jesus,
Que cegueira não compreender esse amor que a gente não merece. Esse sim é um amor imerecido que nós recebemos da parte de Deus. E outra, versículo 10: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, olha quantas coisas, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Pois bem, meu irmão, nós fomos reconciliados com Deus. Por quê? Porque Deus nos abandonou? Não, é o contrário. Nós que abandonamos Deus. A Bíblia diz que são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Deus é aquele Deus que está com braços estendidos, com ouvidos inclinados, com os olhos vendo todas as coisas. Nós que nos afastamos. É nós que não reconhecemos esse amor. É nós que ignoramos esse presente de Deus. É nós que dizemos não a Jesus Cristo com tudo isso que ele nos oferece. Eu creio e eu espero muito em Deus que você seja a pessoa que tenha os braços abertos para Jesus, para receber esse Jesus e tudo que ele tem para te dar. Então dê a ele, como eu falei ontem, dê a ele seus pecados, dê a ele a sua ansiedade, coloque tudo aos pés da cruz. Olha só, meus irmãos, essa questão da gente não ser culpado diante de Deus, isso é ministério de Jesus Cristo em nossa vida. Porque a Bíblia diz que está tudo lá escrito nos livros, tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer. Porque nós pecamos quando fazemos e nós pecamos também por omissão. Aquilo que a gente podia fazer e a gente não fez. Está tudo no livro. Mas e agora eu sou justa? Diante de Deus eu sou justa porque eu recebi Jesus Cristo e eu sou lavada pelo sangue do Cordeiro. Agora, lá nos livros, lá, os pecados da Sara. Cadê os pecados da Sara? Tá tudo manchado com o sangue do Cordeiro, porque ele me purifica de todo pecado. E agora Deus não pode ler lá meus pecados, porque nas páginas que estão escritos os meus pecados está o sangue do Cordeiro. Gente, você quer coisa mais linda do que isso? Cristo anulou a sentença de morte que era contra mim. E eu serei eternamente grata a Deus, grata a Cristo, grata ao Espírito Santo por essa obra maravilhosa. Eu, em sã consciência, não quero fazer essa decisão de abandonar Deus. É assim, para mim é impossível fazer isso. Não quero, não posso. Isso é comprovar minha insanidade. Por isso que a gente vai estudando a palavra de Deus e a gente vai ver assim, o quanto o homem está sendo ignorante, o quanto a humanidade está tendo mesmo assim, a sua comprovação de insanidade quando ele não aceita, quando a humanidade não aceita Jesus Cristo. Oh Deus! Por isso que nós, Igreja do Senhor, precisamos orar e precisamos evangelizar. Precisamos falar muito dessa obra de Jesus Cristo na vida das pessoas. As pessoas precisam entender que elas podem ser livres, elas podem ser libertas. Está todo mundo escravizado, gente. Vocês já viram? Já pararam para pensar como é que é a vida dos seus vizinhos? É todo mundo escravo do pecado. Oh, Deus, vamos orar para que a igreja brasileira se levante como pregadora do evangelho, como que você se levante também, como aquele que abraçou esse Jesus e não solta nunca mais. Você não pode fazer isso. Você não tem condição de fazer isso, porque você entende que se você se afastar desse Deus, você está no sal, filho. Você está no sal. Então, em nome de Jesus. Estou dizendo isso não é para você ter medo de Deus, não. Mas lá no fundo, eu quero também que você tenha medo de Deus. Porque Deus não está de brincadeira, não, filho. E existe hoje assim, uma geração de cristãos que pensam que Deus é um anjo lindo, loirinho, que passa a mão na cabeça de todo mundo, que dá prosperidade, que livra de todas as doenças, que cura todas as coisas, que dá o carro, que quer, que dá a casa própria, que dá o emprego que a pessoa merece. É isso, esse Deus que está sendo pregado aí. Mas o meu Deus não é esse Deus. Quando a gente coloca a nossa vida aqui para estudar a palavra de Deus, não é bem isso que Deus quer fazer com o servo dele, não.
É só estudar as histórias de grandes homens e mulheres de Deus. É só estudar a história do próprio apóstolo Paulo, ao qual a gente está lendo aqui uma das cartas dele. É só estudar a história do apóstolo João, ao qual também a gente já leu sobre ele. É só a gente estudar a história de todos os 12 discípulos do Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu com eles até o final da vida deles? Então, em nome de Jesus, gente, vamos lá. Né? Como diz aí, sem mimimi. Para de querer conforto nessa terra. Aqui a igreja do Senhor Jesus não é para ter conforto, não, meu filho. Aqui não é confortável, não. Aqui, você lembra quando você estava se preparando para casar? Você estava confortável? Não, meu filho, você não dormia. Não é verdade? Você estava preparando, você estava querendo pagar as coisas, você estava preparando a noiva, o vestido, a maquiagem, você mal dormia, preparando o seu casamento. Então agora, como nós somos a noiva do Cordeiro, você quer dormir, você quer cochilar, você quer gastar dinheiro, você quer ir para a praia, você quer fazer lazer, nada contra isso. Eu estou só comparando que a nossa vida precisa ser uma vida mais, mais agitada na presença do Senhor, com mais foco na presença do Senhor. Vamos orar, gente. Vamos orar para que Deus continue nos falando através desse livro de Romanos. E nós temos aqui alguns pedidos de oração e nós vamos orar agora. Então, eu quero que você coloque aí também os seus pedidos, tá? E a gente vai orar ou vai agradecer a Deus pela sua bênção, pela sua vitória, tá? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por mais esta oportunidade de estudarmos a tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque nós entendemos que o sacrifício de Jesus Cristo é a coisa que mais precisamos, Senhor, entender e crer. Muito obrigada porque o sangue do Cordeiro me purifica de todo pecado. Muito obrigada, Senhor Deus, porque nós temos livre acesso à sala do teu trono pelo esse sangue maravilhoso de Jesus que cobre a minha vida. E quando o Senhor Deus olha para mim, não vê mais a Sara pecadora, mas vê Cristo em mim. Muito obrigada, Deus, por isso, por essa bênção. E agora eu quero colocar aqui todos os pedidos nas suas mãos, Senhor, todos que chegaram às nossas mãos, pelas doentes, pela Lúcia, pelo Marcos e Vanessa, pela Tatiana, pela Josiane, pela Marilda, pelo Railton, pelo Alcemile, Sandre, Samila, Itacira, José Carlos, Raíla e Rayana, pelo Daniel Caio Branco, pela Joiciane, pela Gercineide, pelo Adeilson, pelo Aldir Família, pela Juliane Luca, pelo William esposa, pela Nube Família, pelo João Sebastião, pela filha do Nilon, pela Alice, pelo Mateus, pelo Luiz, Senhor, e tantos outros, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe tremendamente essas pessoas, Pai. Nós estamos colocando essas pessoas no teu altar sempre, Senhor, e eu quero te agradecer porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. Nos dê um restante de noite abençoado, Senhor. Nos dê, Senhor, a sensação sempre da tua presença conosco, Senhor. Nos dê a certeza, Pai, da tua presença e nos esclarece, Senhor, a nossa mente para que possamos entender a tua palavra e colocar em prática na nossa vida. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, gente. Que Deus abençoe vocês e até a próxima em nome de Jesus.